Como foi destruído o exército egípcio que perseguia os israelitas em Êxodo 14? Afogou-se no Mar Vermelho. Qual é o versículo em Romanos que declara que todos pecaram? Romanos 3:23 da manhã. Quantos discípulos estavam com Jesus na última ceia? Em qual capítulo de Jó está o diálogo entre Deus e Satanás antes dos sofrimentos de Jó? Jó 1. Quem foi o primeiro gentil a quem Pedro pregou no Novo Testamento? Cornélio. Em qual salmo aparece o rei que governa as nações com cetro de ferro? Salmo 2. Qual foi a primeira festa instituída após o êxodo do Egito? Páscoa. O que a esposa de Jó disse para ele fazer? Amaldiçoar a Deus e morrer. O que Eliseu usou para encontrar o machado perdido do discípulo em Reis? Um pedaço de madeira. O que Paulo ensinou em Filipenses que se ganha através da paciência? Alegria. Como foram derrubadas as muralhas de Jericó após 7 dias de marcha, segundo Josué? Tocando trombetas e gritando. Na primeira epístola de Pedro, a prova da fé é comparada a quê? Ouro refinado pelo fogo. Quem estava nas cruzes ao lado de Jesus durante sua crucificação? Dois criminosos. Qual era o plano de Rúben para salvar José? Jogá-lo em uma cisterna. Qual é o nome da carta que Paulo enviou à igreja de Éfeso? Efésios. O que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés no livro de Deuteronômio? A lei. Quem são os irmãos de Abraão? Naor e Harã. Qual foi o castigo que Jesus sofreu antes da crucificação no Novo Testamento? Açoitamento. Onde está o versículo em que Jesus dá a Pedro as chaves do reino dos céus? Mateus 4:19 da tarde. Quem Jesus disse ser o único bom? Deus. Para que veio Jesus ao mundo? Para a salvação. O que aconteceu à esposa de Ló quando olhou para trás? Tornou-se uma coluna de sal. Qual é o nome do discípulo de João Batista que Paulo encontrou em suas viagens missionárias? Apolo. Qual foi a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos quando acalmou a tempestade? Onde está a sua fé? Por que Jesus orou no jardim do Getsêmani? Para suportar o sofrimento da cruz. Por que motivo a humanidade foi expulsa do jardim do Éden?
Pelo pecado. Em que local ocorreu o evento da Torre de Babel? Babel. Segundo a Epístola de Tiago, quem são os destinatários da misericórdia? Órfãos e viúvas. Quem é descrito como a luz no início do primeiro capítulo do Evangelho de João? Jesus. Por que Deus confundiu as línguas das pessoas após a construção da Torre de Babel? Por causa de seu orgulho. Qual é a grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos? Pregação do Evangelho. Quais são os nomes das duas pessoas que viverão no Jardim do Éden? Adão e Eva. Quantos anos tinha Abraão quando teve Isaque? 100 anos. Quantos anos tinha José quando se tornou governador do Egito? 30 anos. Quem nos dá liberdade segundo Gálatas? Cristo. O que Cristo é chamado em Colossenses? Cabeça da Igreja. A verdade vos libertará. O que acontece quando conheceis a verdade? Libertação. Quantos mandamentos estão registrados em Êxodo 20? Dez. Qual é o tema da parábola do filho pródigo, em Lucas? Arrependimento. Quem dividiu o reino de Israel e se tornou o primeiro rei do norte após a morte de Salomão? Jeroboão. Quem foi o profeta que, em Cesareia, pegou o cinto de Paulo e profetizou que ele seria amarrado? Agabo. Qual era o nome original de Sara, esposa de Abraão? Sarai. Quem era o governador responsável pelo julgamento quando Paulo declarou que apelaria ao imperador nos Atos dos Apóstolos? Festo. Qual aldeia era lar de Maria, Marta e Lázaro? Betânia. O que o profeta Ageu encoraja o povo a reconstruir? Templo. O que Paulo diz que pode fazer através de Cristo que lhe fortalece em Filipenses? Todas as coisas. Quem é o escritor do livro de Eclesiastes? Salomão. Durante a seca, quais animais trouxeram comida para Elias no riacho de Querite? Corvos. Após a morte do rei Saul, quem se tornou rei de Israel e foi conhecido como homem segundo o coração de Deus? Davi. Qual evento dispersou a igreja primitiva de Jerusalém por várias nações? Martírio de Estevão. Qual é a igreja que é advertida por ser morna no livro de Apocalipse? Laodiceia. Segundo Filipenses, que atitude os santos devem ter?
A de Cristo Jesus. Quem foi o profeta que levou a mensagem de Deus a Davi quando ele foi repreendido por seu pecado com Batseba? Natã. O que Jesus disse que receberão os misericordiosos no Sermão da Montanha? Alcançarão misericórdia. Qual é o primeiro evangelho do Novo Testamento? Evangelho de Mateus. Qual nome Deus deu a Jacó depois que ele lutou com o anjo? Israel. Qual é o nome do rio onde João Batista batizava as pessoas? Rio Jordão. Quem foi que disse a Jó que seu início pode ser pequeno, mas seu futuro será muito grande? Bildade. Qual é o nome da cidade que desce do céu e onde habitarão os povos de Deus, mencionado no Apocalipse? Nova Jerusalém. Qual é a palavra mais enfatizada nos evangelhos e cartas escritas por João? Amor. Qual é o nome da ilha onde Paulo chegou após encontrar uma grande tempestade a caminho de Roma? Malta. Qual é a flor mencionada em Cantares de Salomão e utilizada como símbolo do amor? Lírio. Segundo Romanos 1:17 da manhã, pelo que viverá o justo. Fé. Qual é a festa judia que comemora o evento do Êxodo? Páscoa. Qual é o nome da vestimenta especial que os sacerdotes de Israel usavam para cerimônias sagradas? Éfode. Qual era o local construído pelos israelitas no deserto como símbolo de adoração e que representava o Cristo vindouro? Tabernáculo. Qual é o nome do rei de Tiro que ajudou Salomão a construir o templo? Irão. O que Jesus comeu ao aparecer aos discípulos após a ressurreição? Peixe assado e pão. Qual foi o principal material trazido do Líbano para a construção do templo? Cedro. Qual evento durante o reinado de Salomão viu fogo descer do céu e o templo cheio de nuvens? Dedicação do templo. O que Paulo chama de terceiro céu, em 2 Coríntios. Paraíso. Durante quantos dias o príncipe do reino da Pérsia resistiu a Daniel enquanto ele orava? 21 dias. Quais eram os critérios para os 7 diáconos escolhidos pela igreja primitiva? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Quando Uzá morreu, por que Davi decidiu mudar o transporte da arca para Jerusalém? Porque Uzá tocou na arca. Quem foi o último rei de Israel do Norte? Ogéias. Onde Jeú executou Jezabel? Jezreel.
O aqueduto construído pelo rei Ezequias conectava Siloé a qual fonte? Fonte de Gion. Onde Zedequias foi capturado ao tentar fugir? Planície de Jericó. Após ser levado cativo à Babilônia, como foi tratado Jeoaquim pela graça de Deus? Recebia comida diariamente da mesa do rei. Por quanto tempo Atália reinou? Por 6 anos. Que sangue o sumo sacerdote levava ao Santo dos Santos no dia da expiação? Sangue de touro e bode. Na terceira visão de Amós, o que Deus tinha na mão para medir Israel? Prumo. Qual é o princípio espiritual que Paulo dá em 2 Coríntios para se gloriar em sua fraqueza? Quando estou fraco, o poder de Cristo se aperfeiçoa. Quem foi chamado para ajudar Moisés na sua missão, segundo Deus? Arão. Qual era o propósito do sinal dado por Deus a Caim? Para que ninguém o matasse. Quantos membros da família de Jacó foram para o Egito? 70. Onde foi realizado o segundo censo dos filhos de Israel? Planícies de Moabe. Davi comprou a eira de que pessoa em Jerusalém para construir o templo? Araúna. O que Deus deu a Paulo para que ele não se ensoberbecesse? Um espinho na carne. Na pregação do Sermão da Montanha, a 8ª bem-aventurança mencionada por Jesus está relacionada à perseguição por causa do quê? Da justiça. No Evangelho de João, o que Nicodemos trouxe para o sepultamento de Jesus? Uma mistura de mirra e aloés. Por quanto tempo Paulo ensinou na escola de Tirano em Éfeso? 2 anos. Quem libertou Pedro quando ele estava preso por Herodes e prestes a ser executado? Um anjo. No capítulo 26 de Mateus, o que Jesus instruiu seus discípulos a fazer para não cair em tentação? Orar. Quais são as condições que, de acordo com João 5, permitem que Deus ouça nossos pedidos? Pedir de acordo com a vontade de Deus. Qual é uma das características do anticristo mencionadas na primeira epístola de João? Aquele que nega que Jesus veio em carne. Em Jó 42, quando Jó orou por seus amigos, que bênção Deus deu a ele? Deu-lhe o dobro do que tinha antes. Em Atos 4, o que aconteceu aos crentes reunidos em oração? O lugar onde estavam tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem foi o sumo sacerdote destituído por Salomão, cumprindo a maldição declarada sobre a casa de Eli? Abiatar. Quem executou Adonias, Joabe e Simei sob a ordem de Salomão?
Benaia. Qual é o princípio de diligência cristã que Paulo enfatiza em 2 Tessalonicenses 3? Se alguém não quer trabalhar, também não deve comer. Qual era o nome da cidade que Caim construiu? Enoque. Quantos dias antes do início do dilúvio Deus mandou que Noé entrasse na arca? 7 dias antes. Onde os israelitas estavam vivendo no Egito quando Moisés nasceu? Terra de Gósen. O que Faraó ordenou que se fizesse com os meninos hebreus recém-nascidos? Lançá-los no rio Nilo. Qual foi a terra diferenciada por Deus na 4ª praga do Egito? Terra de Gósen. Qual é o nome dos 2 filhos de Moisés trazidos por Jetro? Gersom e Eliezer. Em que mês, a partir da saída dos israelitas do Egito, chegaram ao deserto do Sinai? No 3º mês. Ao ouvir sobre a conspiração de Adonias, a quem o profeta Natã foi procurar para proteger Salomão? Batseba, a mãe de Salomão. Qual foi o juramento de Davi quando Simei o saudou no Jordão? Não o mataria com a espada. Quem Salomão enviou para executar Adonias? Benaia, filho de Joiada. Quem Salomão nomeou como sumo sacerdote após a destituição de Abiatar? Zadok. Quais eram as dimensões do Santo dos Santos durante a construção do templo? Comprimento 20 côvados, largura 20 côvados, altura 20 côvados. A quem Salomão declarou uma bênção durante a dedicação do templo? Toda a Assembleia de Israel. Que instrumentos musicais Salomão fez com os troncos de sândalo que os navios de Irão trouxeram? Liras e harpas. Em vez de ouvir o conselho dos anciãos, de quem Roboão seguiu os conselhos? Dos jovens com quem cresceu. Para onde a família de Jesus fugiu para escapar da perseguição de Herodes? Egito. O que devemos buscar primeiro para receber todas as coisas necessárias? Reino de Deus e sua justiça. Por que devemos entrar pela porta estreita? Porque conduz à vida. Como devemos dar, já que recebemos de graça? Dar de graça. Que tipo de frutos João Batista exortou as pessoas a produzir? Frutos de arrependimento. Que bênção recebem aqueles que são misericordiosos? Alcançarão misericórdia. A quem a porta larga conduz, segundo Mateus 7. Destruição. O que a mulher cananeia implorou a Jesus? A cura da sua filha, exorcismo.
O que Jesus disse que iria construir sobre Pedro? A igreja. Por que Herodes prendeu João Batista? Por causa de Herodias. O que Jesus disse que torna o homem impuro? O que sai da boca? Em que ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias se tornou rei de Judá? Ano 18. O que Baasa fez ao agir como a casa de Jeroboão, provocando quem a ira? O Senhor Deus de Israel. Quem Omire seguiu, levando a Israel a pecar? Jeroboão, filho de Nebate. A que tipo de festa Jesus comparou o reino dos céus? Festa de casamento. Como o Senhor chamou o servo que recebeu um talento e não o multiplicou? Servo mau e preguiçoso. Durante a discussão sobre o G1, a que Jesus se comparou? Noivo. Quem Jesus declarou ser o Senhor do sábado? O Filho do Homem. Qual é a consequência para quem blasfemar contra o Espírito Santo, segundo Jesus? Culpado de pecado eterno. Que alimentos os corvos trouxeram a Elias à beira do ribeiro de Querite durante a fome? Pão e carne. O que Elias prometeu à viúva de Sarepta se ela lhe desse pão primeiro? A comida não se acabaria. Onde Elias deitou o filho morto da viúva antes de orar por ele? Na sua própria cama. Como Deus respondeu quando Elias construiu um altar no Monte Carmelo e orou? Enviou fogo do céu. Quem Deus enviou a Elias, desalentado e dormindo por causa da ameaça de Jezabel? Anjo. O que Jesus virou quando entrou no templo em Jerusalém? Mesas e cadeiras. Qual é a passagem do Antigo Testamento que apoia o ensinamento de Jesus sobre amar ao próximo? Levítico 7:18 da noite. Com qual festa se relaciona o dia da última ceia celebrada por Jesus? Páscoa. O que significou a unção de perfume sobre Jesus realizada por uma mulher em Betânia? Preparação para o meu sepultamento. Como os soldados dividiram as roupas de Jesus quando ele foi crucificado? Lançando sortes. A imagem de quem estava na moeda usada para testar Jesus com a questão dos impostos? Imperador romano. Quem era o pai de Siquém, que desonrou Diná? Amor. Quem sugeriu vender José aos mercadores ismaelitas em vez de matá-lo? Judá. Qual filho prometeu a Jacó que Benjamim voltaria são e salvo do Egito? Judá.
Quantos anos tinha Jacó quando faleceu? 147 anos. Qual mentira Jezabel ordenou que fosse testemunhada contra Nabote na carta que escreveu? Blasfemou contra Deus e o rei. Quem foi registrado que ascendeu ao trono após a morte do rei Acabe? Seu filho Acasias. Quando Jesus subiu ao céu, o que disseram os dois homens vestidos de branco que apareceram? Voltarão da mesma maneira que para o céu foi. Depois que Pedro disse ao coxo que não tinha prata ou ouro, o que ele ordenou em nome de Jesus de Nazaré? Levanta-te e anda. Sobre o que os membros do Sinédrio ordenaram aos apóstolos que não falassem ou ensinassem. Sobre Jesus. Onde Estevão disse que Abraão encontrou Deus pela primeira vez. Mesopotâmia. Após passar por várias cidades pregando o Evangelho, onde Filipe finalmente chegou. Cesareia. Em Apocalipse 1, qual era o dia em que João foi tomado pelo Espírito Santo? Dia do Senhor. Qual profeta viu uma visão de ossos secos ganhando vida? Ezequiel. Qual é o novo nome mencionado para Jerusalém no livro de Ezequiel? Jeová Sama. Quando enfrentaram escassez de água durante a campanha contra Moabe, o que Jorão disse que o Senhor pretendia fazer através disso? Entregar nos mãos de Moabe. O que os adversários deram aos oficiais do rei para interromper a construção? Subornos. Qual era a atitude de Saulo em relação aos discípulos do Senhor antes de sua conversão? Ameaça e assassinato. Quem entregou a notícia da ressurreição de Jesus às mulheres no túmulo? Dois homens com vestes resplandecentes. Para onde Lázaro foi levado após sua morte na parábola do rico e Lázaro? Braços de Abraão. Quem o povo pediu para ser solto em vez de Jesus quando Pilatos não encontrou culpa nele? Barrabás. O que o Jesus ressuscitado explicou detalhadamente a dois discípulos a caminho de Emaús, conforme registrado em Moisés e todos os profetas. Sobre ele mesmo em todas as Escrituras. Quantos talentos de prata o ganancioso servo de Eliseu, Geazi, pediu a Naamã? Um talento. Por que os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu a construção de uma nova morada? Porque o local era pequeno demais. Por que Pedro recusou a ordem da visão no evento de Cornélio? Nunca comeu nada impuro ou comum. Qual foi a pessoa que o enfermo rei Ben-Hadad enviou para consultar o Senhor por meio de Eliseu sobre sua doença? Rezael. A quem Acasias seguiu e agiu mal aos olhos do Senhor?
Casa de Acabe. A mulher de Sicar pertencia a que povo? Samaritano. Qual discípulo fez uma confissão de fé quando muitos deixaram a Jesus após o sermão sobre o pão da vida? Pedro. O que o bom pastor dá pelas ovelhas, segundo Jesus? Sua vida. O que Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei, após a ressurreição? O Espírito Santo. Qual é a essência do novo mandamento que Jesus deu? Amai-vos uns aos outros. Por quantos anos Joás se escondeu no templo do Senhor? 6 anos. Barnabé e Saulo, enquadrados pelo Espírito Santo, primeiro desceram a qual porto? Seleucia. Quem matou Salum e se tornou rei de Israel no lugar dele? Menahem, filho de Gadi. Quais 2 reis o Senhor enviou contra Judá no tempo de Jotão? Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. Quantos anos tinha Acás quando subiu ao trono? 20 anos. Quem era o sacerdote que fez um altar semelhante ao que Acás viu em Damasco? Urias. Quem Barnabé quis levar como companheiro de viagem quando Paulo sugeriu revisitar as igrejas? João, chamado Marcos. Qual foi a decisão entre Barnabé e Paulo após a disputa sobre Marcos? Separaram-se. Que recomendação receberam Paulo e Silas dos irmãos antes de partir? Encomendados à graça do Senhor. Filipos era uma colônia de qual império? Roma. Qual método de salvação Paulo e Silas apresentaram ao carcereiro da prisão de Filipos? Crê no Senhor Jesus. Qual era o nome da esposa de Áquila que veio com ele? Priscila. Em que cidade portuária Paulo raspou a cabeça por causa de um voto? Cencreia. Qual festa tinha acabado de passar quando Paulo e seus companheiros deixaram Filipos e chegaram a Troas em 5 dias? Páscoa. Na palavra do Senhor transmitida por Isaías, o que Ezequias não deveria fazer por causa das palavras do rei da Assíria? Não temer. O que Ramã sugeriu que o homem que o rei desejava honrar deveria montar enquanto era levado pelas ruas da cidade? O cavalo do rei. Por quanto tempo Josias reinou em Jerusalém? 31 anos. Onde Josias encontrou sua morte ao lutar contra o faraó Neco do Egito? Megido. Qual foi o novo nome de Eliaquim, que se tornou rei após Jeoacas, dado pelo faraó Neco? Jeoaquim.
Quanto tempo se passou até que o rei de Judá, Joaquim, levado cativo à Babilônia, fosse libertado? Após 37 anos de cativeiro. Quem foi o terceiro filho de Davi nascido em Hebrom? Absalão. Onde Hadadezer, rei de Zobá, foi derrotado por Davi quando tentou reafirmar seu domínio? À beira do rio Eufrates. Quem matou 18.000 edomitas no Vale do Sal? Abisai, filho de Zeruia. Obrigado por ficar até o fim. Conte-nos suas opiniões e aprendizados bíblicos nos comentários. Assine e deixe seu like para mais quizzes.